Fala estrategistas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tenho recebido inúmeras perguntas falando, Léo, como é que tá o mercado brasileiro, as ações, o que tem de interessante, né? Isso normalmente acaba vindo muitas vezes dos nossos assinantes, dos nossos canais de recomendações. E bom, aqui eu quero trazer um ativo para vocês, um ativo que a gente tem acompanhado, tem uma perspectiva interessante de crescimento. Estamos olhando de perto aqui para esse ativo, principalmente por causa do potencial de crescimento, obviamente que vai depender de uma série de fatores e essa análise aqui vai ser muito mais quantitativa, com base em números. Então o que olhamos? Performance da companhia, obviamente com base em números, e performance e eficiência, olhamos risco da companhia e preço, se o ativo está negociando com desconto, que é o que é dito no Value Investing, negociar abaixo do seu preço justo, abaixo do seu valor intrínseco. Então vamos ver isso daqui neste vídeo. Antes de mais nada, já deixa o seu joinha, curte o vídeo que ajuda bastante a gente aqui no canal, e se você não estiver inscrito, já clica aqui embaixo, se inscreve e vamos nessa. Vamos falar deste ativo aqui, é a B3SA3 Bolsa Brasil e Balcão, empresa da Bolsa de Valores aqui do Brasil. Enfim, se a gente for pegar também a América Latina, é o que a gente tem aí de maior bolsa e acaba tendo alguns competidores que estão fora do âmbito nacional, né? Então, acaba competindo com as bolsas de Nova York principalmente, mas vamos falar aqui deste ativo. Bom, a primeira coisa que a gente observa aqui, o lucro líquido da companhia. Então, a empresa começou a crescer de forma mais substancial esse lucro líquido a partir de 2016, 2021 caiu um pouquinho aqui, né, de 2021 em diante, mas é um lucro líquido que está em crescimento, muito em decorrência da fase de crescimento que a gente teve, da quantidade de pessoas físicas que acabaram entrando na bolsa a partir deste momento aqui. Então a gente tem uma correlação muito direta com isso daí, obviamente. Empresas aqui começam a realizar mais IPOs e quando o mercado está mais aquecido, a gente começa a ver esse processo aqui. É uma empresa que tem uma excelente margem de lucro, então negocia com uma eficiência bem interessante, vê que a margem de lucro é bem consistente, significa ali que a cada 100 de receita que a empresa tem, 46 é lucro, então é uma margem de lucro bem expressiva e sobretudo que a gente olha a consistência disso daqui. E um outro ponto que a gente olha é se a empresa está aumentando o seu capital total, que é também chamado de capital investido, é constituído por patrimônio líquido mais dívidas, tá? O grande ponto importante para a gente entender se a empresa tem potencial para dar continuidade ao crescimento dos seus investimentos, que por consequência vem aumentar o lucro líquido da companhia, é se o retorno sobre o capital investido está sendo maior do que o custo que ela tem com o capital. Então é aquele negócio, pô, se você tem um retorno de 20% ao ano e você consegue pegar empréstimo ali a 10%, você acaba aumentando, obviamente, o volume que você pega ali de empréstimo até um determinado momento em que isso daí acaba já não se tornando vantajoso. Mas vamos falar disso daqui a pouquinho. Um ponto interessante para a gente observar é o seguinte, que a gente vê o lucro por ação já subindo de forma mais linear, mais constante. Isso muito também porque a empresa pega boa parte do que ela recebe, vai ter distribuição de dividendos, mas também tem um processo de recompra de ações, ela tira ações de circulação, então sobra mais dividendos para os acionistas e o lucro por ação acaba aumentando também. Se a gente for olhar aqui, ó, também desde 2000, basicamente aqui só do período de 2016 que a gente teve um fluxo de caixa livre da companhia negativo, mas a empresa tem um fluxo de caixa livre positivo, não está crescente, mas é constante. O que é esse fluxo de caixa? A empresa gera caixa, paga todos os seus custos operacionais e suas despesas de capital, que é manutenção de máquinas e tudo mais, ou seja, depois dela pagar tudo que é necessário para girar a operação, sobra esse valor aqui. Esse valor vai ser utilizado para quitar dívidas, pagar dividendos ou recomprar ações. E é o que a gente vê aqui, né? A empresa vem trabalhando bastante e de forma até um pouquinho mais agressiva ali a partir de 2021 num processo de recompra de ações. Então, por exemplo, se uma ação ali tem
R$10 de lucro por ação e tem 2 ações em circulação, a empresa vai lá e compra uma ação e cancela ela, fica só uma ação em circulação, esses R$10 de lucro por ação passa a ser 20. Então você consegue aumentar o lucro por ação mesmo que a empresa não esteja no processo de crescimento necessariamente do seu lucro líquido. A gente vê bastante isso nos Estados Unidos, principalmente com empresas pagadoras de dividendos que tem um lucro líquido ali um pouquinho mais flat, não está mais nesse processo de crescimento, mas muitas vezes a empresa trabalha com um processo forte de recompra de ações que faz tanto os dividendos subirem, mas também faz com que o lucro por ação acabe avançando também. E o que a gente vê aqui na B3SA3 é que a empresa tem um retorno sobre capital investido de 11,6% e o custo de capital dela está a 12,5%. Então, muito provavelmente a companhia só volte a investir de forma mais forte na medida em que esse retorno sobre o capital investido aumente ou que as taxas de juros comecem a cair e o custo do capital acabe diminuindo. Se a gente for olhar aqui, o indicador de risco que a gente olha, o nível de alavancagem da companhia, ela tem 2,7 de alavancagem. Léo, o que significa isso? Isso daqui ele pega a dívida total e divide por EBITDA. Então, é como se ele falasse o seguinte, em 2 anos, 2,7 anos de geração de caixa, a empresa conseguiria quitar todas as suas dívidas. Então, é uma alavancagem aqui, poderia dizer até mediana. Para o mercado brasileiro, nem é tão alta assim. É importante entender um pouquinho mais a composição dessa dívida, se é uma dívida de mais longo prazo, de curto prazo e tudo mais. Mas a gente já vê que tem um certo nível de alavancagem e que provavelmente o custo de capital está ligado diretamente aos empréstimos que a companhia toma. Se a gente for olhar aqui também o índice de cobertura de juros, o que é isso? Isso daqui é super importante, porque vamos dizer aqui que a empresa recebe R$100 ali de EBITDA, de lucro, lucro operacional. Então o que acontece? Com esse valor ela conseguiria pagar 4,2 vezes os juros. Então a gente vê aqui que é uma companhia que começou a cair bastante ali depois de 2020, uma companhia que acaba pagando bastante de juros. Então, por exemplo, o que é preocupante? Você vê empresas ali que tem um índice de cobertura de juros de 1, significa que basicamente tudo que ela gera de caixa é para pagar juros da dívida. Então, aqui é um outro ponto de atenção que eu colocaria, tanto a questão da alavancagem quanto a questão desse índice de cobertura de juros aqui, que tem que ficar atento, senão não vai começar a cair demais e complicar ali talvez a empresa. Um indicador que eu gosto de olhar também na parte de risco é a liquidez corrente. Então você pega ali todos os ativos de curto prazo da empresa, que é investimentos de curto prazo, caixa, tudo mais. Ele é suficiente para cobrir os passivos de curto prazo, despesas, dívidas e obrigações de curto prazo que vencem até 1 ano. Aqui na liquidez corrente ele fala que sim, que tem 1,6 vezes mais ativos. Então a chance de ter uma insolvência aqui é menor. Então esse é um ponto importante. Beleza, então na parte de risco a gente tem uma performance legal, vai depender muito das questões daqui para frente, como é que a gente vai ter a questão da redução de juros, principalmente redução de juros no mercado americano, que acaba traindo mais capital aqui para o Brasil e obviamente isso acaba beneficiando a empresa, mas a gente entender também quais são as estimativas de lucro por ação da empresa. A gente entende que até esse livrinho aqui que eu recomendo para vocês, Dominando os Ciclos de Mercado, do Howard Marks, é bem bacana. Ele fala que as economias e os mercados giram em ciclos, ciclos de otimismo, ciclos de pessimismo. Quando a gente tem ciclo de pessimismo, o que acontece? Tem aversão a risco, então as empresas acabam negociando com desconto. Quando você tem ciclo de otimismo, momento de otimismo do mercado, você gera no mercado FOMO, medo de ficar de fora de uma grande oportunidade, então os preços ficam sobrevalorizados. E no médio e no longo prazo, os ciclos ficam assim.
ciclo de otimismo, pessimismo, pessimismo, e no médio e longo prazo você tem um valor médio de valuation que as empresas costumam negociar. Obviamente há diversas formas de fazer o valuation, fluxo de caixa descontado por saída de EBITDA, por saída de receita, você tem por análise de enterprise value, por fluxo de caixa, e eu vou pegar aqui um dos indicadores que são dos mais conhecidos aqui, até mesmo mais utilizados, que é a relação preço-lucro. Então, ele fala o seguinte, ó, a companhia está negociando a 16,3 vezes seu lucro por ação. Beleza, qual que é a média que esse ativo negocia no médio e longo prazo e qual que é a média do setor também? Então, se a gente pega aqui um lucro por ação estimado, que ele justamente pega essa mediana ao qual o ativo negociou ao longo do tempo, em cima também das condições do setor, a gente vê que é um ativo que negocia a 20,6 vezes o lucro. Beleza. E aí o que a gente tem de estimativas em cima disso? Há diversas plataformas que dão as estimativas de lucro, plataformas gratuitas, como o TradingView, se vocês vão ver, vai ter estimativa de lucro por ação lá, o Investing Pro, você tem a Bloomberg, que já é um preço um pouquinho maior, e essas estimativas acabam vindo muito em linha, porque eles pegam ali do guidance da companhia e faz um overview no mercado no geral. O que a gente tem aqui para a B3SA3? Pô, ela costuma negociar no médio e longo prazo a um múltiplo de 20,6 vezes o lucro líquido, é o lucro por ação, e para o final de 2024 estimado de 85 centavos por ação. Então isso daqui me daria um valor intrínseco, um preço justo por análise de lucro por ação de 17,51. Ou seja, uma valorização de 46,16%, dado o preço que a ação está agora. Então a gente entende que o ativo está negociando bem abaixo do seu valor intrínseco, do seu preço justo. Léo, significa que vai lá até o final do ano? Não necessariamente, vai depender muito em qual fase de ciclo estaremos. E quando trabalhamos com essa abordagem, obviamente a gente pensa numa perspectiva de médio e longo prazo. Se a gente pegar aqui nos próximos 4 anos, aqui para o final de 2028, o que a gente tem? Uma estimativa de lucro por ação de 1,66, R$ 1,66, muito em condição de recompra de ações da companhia, crescimento do setor, como é que está o crescimento e tudo mais, o guidance da companhia. Então isso já sugere uma valorização para o ativo, um preço justo é estimado para 4 anos de R$ 34,19, uma alta de 185,68%, o que traria um retorno médio anual de 30,01%, que é uma situação bem interessante, visto que pode agregar um retorno legal para a carteira. Então, pontos positivos, tá negociando com desconto, é um ativo que tem uma performance interessante, é um ativo que tem uma eficiência interessante. Alguns pontos que vamos ter que observar daqui para frente. O retorno sobre capital investido vai aumentar? Como é que está o aumento ou diminuição do custo médio ponderado de capital? Então olharia isso daí. Em termos de risco, como é que está a alavancagem da companhia? Está aumentando muito? O índice de cobertura de juros está caindo mais ou não? Está se mantendo estável? Está se recuperando? E isso, obviamente, a gente vai ter que acompanhar os próximos balanços, entender os próximos balanços e o cumprimento das metas e como esses indicadores estão convergindo e para onde eles estão convergindo, principalmente para ter os reajustes de estimativas, e a gente tem alguns fatores de risco, obviamente, que são as questões políticas. A gente tem a questão, se a gente entra numa crise política, digamos assim, acaba impactando o resultado da B3, porque a gente tem uma adesão menor de investidores, mais de 50% dos investidores na B3 são investidores estrangeiros. Então, a questão fiscal é importante, a taxa de juros no mercado americano é importante também por causa do diferencial de taxa de juros. Então são pontos aí que teremos de acompanhar, mas é uma empresa que, pelo fato de uma boa empresa, pelo fato de estar negociando abaixo do seu valor intrínseco, é uma empresa que a gente gosta por aqui. Se você quiser conhecer os nossos canais de recomendações, vou deixar um link aqui embaixo, só acessar, confere lá como é que funciona. E bom, no mais é isso, deixa o seu joinha, curte aí o vídeo se tiver gostado, obviamente. Se você não estiver inscrito no canal ainda, clica aqui embaixo,
se inscreve agora mesmo e deixa seu comentário. O que você achou desse tipo de análise mais quantitativa, mais objetiva? Você gosta? Não? Deixa aí nos comentários que é super importante pra gente. Coloca suas dúvidas também que vamos fazendo conteúdo em cima disso daí. No mais é isso, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.